Boa noite meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite para bater um papo sobre endocrinologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma medicação muito utilizada para tratamento de diabetes tipo 2 e que tem acesso gratuito, mas que poucas pessoas sabem. Você já deve ter ouvido falar da substância chamada de dapagliflozina, que o nome comercial mais famoso é o Forxiga. É um remédio muito bom para reduzir os níveis da glicemia e, além disso, traz benefícios tanto para a proteção do coração e dos rins dos nossos pacientes. O que poucas pessoas sabem é que você pode conseguir essa medicação gratuitamente pelo SUS se você for portador de diabetes tipo 2. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho quais são os critérios que você tem que ter para ser elegível para ganhar essa medicação e como o seu médico deve fazer e preencher essa requisição. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui até o final do vídeo de hoje. Bom, vamos começar explicando que, apesar da substância dapaglifosina mostrar benefícios para pacientes que não têm diabetes tipo 2, como a proteção do coração e dos rins, para pacientes que têm insuficiência cardíaca, mas não têm diabetes, pacientes com problemas renais que também não têm diabetes, doença renal crônica, até o momento o benefício pelo SUS só inclui os pacientes com diabetes tipo 2. Então, se você não tem diabetes tipo 2, infelizmente, você não vai conseguir essa medicação gratuitamente. Quais são os critérios que nós temos hoje? Inclusive, esses critérios eles foram atualizados. Um número maior de pessoas, de algumas semanas para cá, está elegível para conseguir essa medicação pelo Sistema Único de Saúde. Então, como eu falei, você tem que ser portador de diabetes tipo 2. Esse é o primeiro critério. O segundo, o seu médico ele deve fazer uma carta dizendo que o seu diabetes não está controlado, mesmo fazendo uso de metformina e uma outra classe de medicação chamada de sulfonilureia, que é um remédio amplamente utilizado no SUS, a glibenclamida ou gliclazida são as mais utilizadas. Então tem que ter essa cartinha dizendo que o seu diabetes não ficou legal com essas duas classes, a metformina e uma sulfonilureia não está suficiente para controlar o seu diabetes. E depois vem o critério propriamente dito. Se você tem diabetes tipo 2 a partir de 40 anos de idade e tem uma doença cardiovascular estabelecida, o que isso quer dizer? Se você tem a partir de 40 anos e já teve infarto do miocárdio, AVC, já colocou ponte de safena ou mamária no coração, já fez a cirurgia da troca dos vasos ali porque estavam todos entupidos, ou já fez uma angioplastia, que é aquilo de colocar uma molinha por dentro de uma das artérias do coração, ou se você tem o que é chamado de angina estável ou instável, o cardiologista que vai poder dar um diagnóstico disso para você, mas são quadros de dor no peito que já tem um leve grau de isquemia, o músculo sanguíneo ele já sofre por algum grau de entupimento das artérias, ou se você tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%. É o coração que tem uma dificuldade de bombeamento já mais avançada. De todas essas situações que eu citei, basta que você tenha uma delas acima dos 40 anos de diabetes, que você está elegível, aprovado para conseguir a dapaglifosina pelo SUS. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho nada disso, Mas calma, porque ainda tem critérios aí que a gente pode utilizar. Tem pacientes que podem usar, que não são esses pacientes mais graves. Quais são? Novamente, você precisa ter diabetes tipo 2, mulheres a partir de 55 anos, ou homem a partir de 60 anos que tenham um dos fatores de risco que eu vou citar. Hipertensão arterial ou dislipidemia, colesterol alto ou triglicéridos elevados, ou tabagismo. Então, para as pessoas de 55 ou 60 anos, mulheres e homens que tiverem um desses fatores de risco e diabetes, já é o suficiente para você ser aprovado para conseguir a dapaglifosina pelo SUS. Vamos imaginar que você tem esses critérios, como o seu médico deve proceder. Ele deve fazer a cartinha, como eu expliquei no começo, deve fornecer para você uma cópia do exame de
glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Se ele não der a cópia desses exames para você, não tem como você entrar com esse processo. E ele precisa preencher um documento com o nome da medicação, o código da doença, explicando exatamente o que você tem, que nós chamamos de LME. E essa LME, junto com a receita e a cartinha e os exames, você vai levar na chamada farmácia do alto custo, que é uma farmácia de medicações especializadas que com certeza tem aí na sua cidade ou no município de referência, onde vão para lá pedidos de remédios que o governo já fornece gratuitamente, mas são remédios um pouco mais complexos, não dá para pegar assim com uma receita comum, né, num posto de saúde. Então passa por um processo, uma triagem, e aí essas medicações vão ser liberadas e deverão ser renovadas pelo médico a cada 6 meses esse formulário. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado um pouco com a questão do Forxiga, que você pode conseguir gratuitamente pelo SUS se for diabético tipo 2. Lembrando que essa documentação não precisa ser o endocrinologista para preencher de maneira nenhuma. Pode ser qualquer médico, pode ser o seu clínico geral, um cardiologista, o geriatra, basta que ele se informe e saiba aí os protocolos, quais são os pacientes incluídos, quais não são, e fazer a documentação conforme eu expliquei aqui. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado um pouco sobre a questão da dapaglifosina. Se ficou mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo no vídeo que eu vou estar respondendo a todas elas. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Beleza? Um abraço para vocês, uma ótima semana.